Ok, pessoal, boa noite. Para alguns aí que vão assistir durante o dia, bom dia, boa tarde. Não sei, para quem está lá na Inglaterra, boa noite, bem noite mesmo. A gente está começando aqui a nossa quarta, penúltima semana do nosso evento de extensão, o atividade de academia pós-pandemia do Covid-19, né? E hoje é uma satisfação receber um amigo meu, um ex-aluno, se tornou amigo, se tornamos parceiros com algumas jornadas, inclusive políticas, não é mesmo? Meu Opa, amigo Rafael Strugari. Daí, Rafa, tudo bem, beleza? bom demais, Gilmar. E você aí, como é que tá? Nós estamos aqui nessa curta isolamento social, né? Por conta de Pois não é. não tô tranquilo, meu sobrinho pegou, mas está bem também. E isolamento social, né? Segue, vamos se adaptando. Eu diria quem que hoje quase não está em isolamento social, né? Mais ou menos, viu? Tem uma pracinha aqui do lado de casa. Cara, tava cheio. Ontem, então, eu pensei em tirar foto, mas não tirei, para mostrar que o importante é não ter aglomeração de pessoas, né? É, A menos de um e meio, porque o que tinha de gente, coisa absurda. Mas, não, é Rafa, difícil. bom te receber aqui, o pessoal está chegando, tá? É bacana. Você está aí na Inglaterra. Antes de qualquer coisa, meu amigo Rafael, fala um pouquinho de você, da tua formação, o que que você fez aqui no Brasil, como que você foi parar aí. Fala quem que é o Rafael Strugari para a gente. Beleza. Obrigado pela oportunidade primeiro, né, Gilmar? É sempre um prazer estar discutindo, sempre um prazer conversar com os amigos assim, né, de longa data já, né? Como a gente estava lembrando um pouco antes aqui, né? Fiz a tua disciplina, essa mesma disciplina, basicamente 21 anos atrás, né? Quem diria, né? Então, o tempo passa muito mais rápido do que a gente pensa. Mas então já dei a primeira dica, né? Formado pela Federal em Educação Física, né? Me formei na verdade em 2001, né? Entrei em 98, me formei em 2001, basicamente 2002 por causa das greves daquela época, né? Passei por duas grandes greves naquela época. Entrei na área do fitness direto, porque é a área que eu tinha mais identificação mesmo, né? Apesar de ter jogado um pouco de basquete, né? Mas nunca fui muito habilidoso mesmo, então era sempre mais recreação. Então fui para a área do fitness, onde comecei como estagiário, desenvolvi, fui para coordenador de academia, né? E posteriormente acabei iniciando a própria academia, que foi a Saver, né? Em Curitiba. Então a gente acabou abrindo, fomos, a gente, enfim, a gente acaba, na realidade, a gente arrendava a academia com opção de compra, a gente melhorava o negócio e acabava que o próprio negócio se comprava depois de um ano. Então, esse era o esquema que a gente fez. Então, em 2 anos, a gente estava com 3 unidades já grandes, né? Uma no Boqueirão, uma ali na Praça do Japão, que é a Chute Box hoje, e uma na Praça Carlos Gomes. Nesse interim, eu dei um pulo na Nova Zelândia, né, no meio tempo. Fiquei um ano na Nova Zelândia antes disso acontecer, voltei, né, até eu fui um precursor do Ariel, que você conversou, né, eu fui antes, né, acabei passando as dicas para o Vinícius, que passou para o Ariel, que acabou indo lá depois. E, e daí, depois disso, acabei me entrando com o Conselho Regional de Educação Física, né, então tive toda a minha experiência no CREF, né, Paraná, né, ainda estou hoje em licença, né, porque estou aqui em Londres, né, fazendo mestrado, mas então foram 11 anos exercendo o cargo ativo de conselheiro, né, então fui chefe da fiscalização, fui vice-tesoureiro, depois finalmente tesoureiro, até o momento que eu decidi sair do país, né, então todo esse tempo trabalhei como personal, então 20 anos já trabalhando basicamente como personal trainer, né? Dei muitos cursos de personal trainer, mas eu fui muito mais focado na parte estratégica do personal trainer, né? Do business de ser personal, né? Porque muita gente confunde personal trainer como passar treino, né? Mas personal trainer é muito mais do que isso, ele é um negócio que você gerencia como um negócio qualquer, né? Controle de caixa, fluxo de caixa, precificação, estratégia de venda, estratégia de marketing, estratégia para fechamento de venda com o cliente, estratégia de fidelização. Então, esse sempre foi mais o meu foco. E aí, né, estava com a vida bem estabilizada no Brasil, mas achava que precisava fazer alguma coisa diferente. Minha irmã estava morando em Londres, né? Falei com a minha namorada na época, hoje minha esposa Bruna, falei, vamos tentar fazer algo diferente. E decidimos vir para Londres, né? Meio sem rumo nem beira aqui, né? Perdido. Começamos aqui, comecei a trabalhar numa academia, na Fitness First, que é uma rede grande de academias aqui.
Depois disso, aqui a profissão da educação física ela é altamente desvalorizada, né? Porque aqui o personal trainer, na verdade, você consegue a certificação de personal trainer com um curso básico de aproximadamente 120 horas. Então, com um curso de 120 horas, você se torna um personal trainer aqui em Londres, né? Na verdade, basicamente, toda a Europa é assim. Então, a qualidade do profissional aqui, nesse sentido, é muito baixa. Né? Ela é muito baixa. Então, você vê... Por isso que você vê aqueles vídeos de coisas loucas acontecendo, geralmente ele é fora do Brasil, né? Na realidade, ele é por causa disso. O pessoal é pouco qualificado no geral. A grande maioria é muito pouco qualificado. E então, automaticamente, por ser pouco qualificado, a valorização do mercado para esse profissional também ela é baixa, né? De uma forma geral. Mas tem uma questão também de peso da moeda, né? Então, aqui você tem vários personagens que cobram caro, então a prestação de serviço aqui é cara, né? Então, o personal aqui ele vai gerar um valor hora ali médio entre 40 pounds até 100, 120 pounds por aula, por sessão, né? Mas a taxa de personal aqui é realmente muito cara. Então, o brasileiro que reclama de taxa de personal, se ele vier para cá, ele vai chorar de joelho. Para você ter uma ideia, hoje eu pago na academia que eu dou trabalho de personal 620 pounds por mês de taxa de personal. Então, se você converter para reais, basicamente, você está falando aí de R$3.500 por mês de taxa de personal. E o que a academia te dá em troca? Nada, só o direito de entrar para dar aula. Você que vai ter que correr atrás do cliente, ela não tem auxílio nenhum para você buscar e angariar clientes, você tem que fazer o teu trabalho aqui. Então, a estrutura aqui é um pouco diferente. E isso que essa academia não cobra uma taxa muito alta, né? A outra academia que eu trabalhei no começo, que é Fitness First, a taxa era 1.000 pounds por mês. E a gente fala 1.000 pounds, né? 1.000 pounds aqui é praticamente o aluguel de uma casa, né? Aqui, uma casa já. Então, é muito dinheiro mesmo, porque aluguel aqui é realmente muito caro. Então, o mercado aqui é um pouco diferente nesse sentido. Então, tanto que uma coisa que é bem comum aqui, que ainda no Brasil eu não tinha visto, são aulas de meia hora. Né? Então, assim, aqui a maioria dos clientes faz aulas de meia hora, não fazem aulas de 1 hora. Porque muitas vezes 1 hora é muito caro. Eles não conseguem pagar 1 hora. Né? Mas daí eles acabam pagando aula de meia hora e muita gente não tem tempo para ficar 1 hora também. Então, tem esses dois fatores que acabam afetando bastante assim, o tipo do cliente. E claro que isso varia de região para região. Né? Se você pegar academias de elite, você vai ter um valor altíssimo lá, né, por aula e o pessoal vai fazer 1 hora e tal, e normal. Mas a maioria das pessoas nas academias, em geral, fazem aula de 30 minutos, 45 minutos. Poucos conseguem fazer grandes clientes de 1 hora por sessão, assim. Eu queria entrar nesse assunto mais tarde, mas já que se puxou, achei muito legal. Me diga uma coisa, você falou realmente do custo, é alto, mas o retorno, a remuneração do personal, você falou que deve estar em torno de 600, 620, 700, até 1.000 pounds se paga por mês de taxa da academia, né? Que essa é uma discussão que está, você deve saber, evidente que no Brasil, aqui no Paraná. Desde a minha época aí, sempre. Mas o valor da hora-aula, como que fica? Ou da meia-hora-aula, como que funciona essa relação com o cliente aí? Então, a maioria das pessoas acaba optando muitas, por exemplo, hoje a maioria dos meus clientes são de meia hora. Então, a região que eu trabalho hoje não é uma região muito rica, né? É uma região boa, mas não é uma região rica, né? Então, não tem um prospecto de clientes de alto perfil econômico. Então, se for uma região, né, que é aqui perto até, por exemplo, que é Hampstead, que é uma região rica, né? Vamos dizer, seria o Batel aí de Curitiba, né? Ou até um pouco melhor, tipo Ecoville, assim, o Alphaville, né, daqui de Londres. O pessoal vai pagar o valor e ele não vai ter problema. Ele vai pagar lá 80, 90, 100 pounds a hora, não vai ter problema. Né? Então, esse é um cara que ele vai gastar lá 600, 700 pounds, 800 pounds por mês de personal e para ele tá fácil. Né? Mas isso não é o público geral. Porque aqui em Londres, o distanciamento social das classes não é tão alto. Então, uma pessoa que faz um trabalho simples de faxineiro ou de qualquer coisa aqui, ele já tem uma vida boa.
Ele consegue ter uma casa razoável, ele consegue comprar todas as coisas que ele quer no mercado, ele consegue fazer viagens internacionais todo ano, algumas viagens, né? Então, o acesso é diferente. Então, o personal consegue ganhar um bom dinheiro aqui? Consegue. Então, se você criar uma carteira de clientes, você tem vários personagens aí que ganham muito bem, né? Eles vão ganhar mais do que executivo em empresas. Muitos personagens ganham muito bem aqui, né? É questão de construir uma clientela como é no Brasil, né? Você vê personal que está começando, ele tem mais dificuldade, ainda não tem muita indicação, ainda não tem muita referência, não tem a própria experiência, né? Então, é o desenvolvimento natural do negócio, né? A pessoa vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai sendo mais conhecida e ele vai pegando mais clientes, né? Então, todos são esses fatores que influenciam muito, né? Por exemplo, na academia onde eu trabalho, eu não sou o personal que tem mais clientes. Nós somos só em 3 personagens ali. Tem um personal que tem um monte de cliente, que ele está lá há 10 anos. Aí tem um outro personal que ele tem um bom número de clientes. E eu que comecei depois, que tem um pouco menos. Mas eu sou o personal mais caro da academia, né? Não negocio o preço, eu trabalho com um preço mais alto, entregando mais. Então, por quê? Então, os clientes me procuram. Inclusive, teve clientes do outro personal que vieram me procurar exatamente por isso, porque eles perceberam que, apesar de mais caro, e bem mais caro, eu cobro basicamente o dobro que ele cobra, o resultado é melhor, né? Então, é o que você entrega e não o quanto você cobra, né? A diferença entre o valor e o preço da coisa, né? O que você entrega e o que você cobra. Então, isso acaba sendo muito relativo. Então, depende de cada região, é muito com região, perfil da academia, e aí desenvolver o negócio, né, como é no próprio Brasil, né, e crescendo o negócio, escalonando aos poucos. Mas aqui essa questão de aulas de meia hora ainda é bem comum, assim, é muito comum. Hoje eu posso dizer tranquilamente, 80% dos meus clientes fazem meia hora de aula. Meia hora. E nesse conteúdo, estamos entrando na parte técnica da coisa. Sim, nesse conteúdo de meia hora, você trabalha com intensidade daí? Aqui daí tudo é do objetivo, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que queriam, não, eu quero realmente hipertrofia muscular, quero um treinamento de musculação, meia hora não dá. Tipo, não tem como fazer um trabalho consistente com isso, só com meia hora, né? Dá para fazer? Dá. A gente sabe que uma aula de 45 minutos, 50 minutos, ela vai ser mais efetiva, né? Você dá um bom tempo de descanso, você tem um bom estímulo muscular, né? Então, esses alunos eu já falo, ó, tem que ser uma hora. Menos que uma hora, né? Meia hora não vai dar. Porque você vai pensar no aquecimento específico, mas você peça para a pessoa fazer um pré-aquecimento, você vai fazer um aquecimento específico, sem entrar né? Então, as primeiras séries, elas são ainda não tão máximas ainda, muitas vezes, né? Porque a pessoa não tem experiência para atingir esse nível máximo logo de início e tal. Então, acaba meia hora é pouco. Mas para uma pessoa que quer emagrecimento, quer saúde, meia hora é um baita tempo, né? Basta você programar o treino da forma correta. Então, meus alunos com meia hora já estão pedindo pinico, né? Já estão falando, pelo amor de Deus, pare que eu não aguento mais. Então, tudo depende de como você monta a aula de acordo com o objetivo do cliente, né? Você acaba tendo que otimizar muito mais, né? Otimizar muito mais o tempo que você tem. Exato, porque daí, assim, você não precisa descansar o corpo, você pode descansar o músculo, o grupo muscular que você está ativando, né? A cadeia, enfim. Então, e daí você entra com muito trabalho de circuito, trabalho de HIIT, né? Exatamente porque o foco é outro, né? O foco é emagrecimento, é fitness, é condicionamento físico, né? Então, você tem hipertrofia, você vai ter um desenvolvimento muscular, é claro, mas não é igual a um treinamento de força, né? Esse é um objetivo completamente diferente daí. Tá. E assim, os teus outros 2 colegas que você tem nessa academia que você comentou, são ingleses ou são estrangeiros? Não, são ingleses, eles são ingleses. E aí, como você pintou esse cenário, que é o cenário que você tem aí, que o pessoal acaba fazendo um curso de extensão, que é para nós 120 horas, para poder trabalhar com, né? Quando chega um brasileiro ou um estrangeiro, poderia ser, né? Com uma formação acadêmica, com uma especialização, com a experiência que você tinha, tanto de personal como de empresário, administrador. E eu acho que você entrou no mestrado durante o período que você estava aí, né? Sim, mas agora, como mestrando,
Como que é esse acolhimento? Eles te tratam com respeito, que Sim. você devidamente merece, o inglês? Como que ele vê assim? Não, eu nunca tive nenhum problema assim com eles assim, até porque eu sou uma pessoa altamente sociável, né? Então, eu falo com todo mundo, eu converso com todo mundo, né? Eu não crio estresse com nada assim, né? Eu sou um cara bem tranquilo assim no geral. Eu nunca tive problemas, né? Até a pessoa que me indicou para começar lá falou: ó, cuida com esse, cuida com aquele e tal. Eu falei, tudo bem, né? Vou ficar de olho e tal, mas no final das contas é muito mais a visão dele da situação do que minha, né? A hora que eu cheguei, falei, o cara é meio enxerido, o cara falava com os meus clientes de certa forma que ele falava que ele tentava roubar, mas na minha visão é, falei, meu amigo, se meu cliente sai de mim para ir com ele, incompetência é minha, não é competência do outro, é incompetência minha que o cliente fala, não está valendo o que eu estou pagando para ele, o outro vai me dar mais. É assim que eu vejo, né? Então, nesse ponto, eu nunca tive problema na academia, em nenhuma das academias que eu trabalhei, na verdade. Eu trabalhei na Fitness First, eu trabalhei numa academia aqui que é The Gym, que é uma budget gym, que é como se fosse a nossa Smart Fit, a Blue Fit aí do Brasil, né? E trabalhei agora aqui na Direl, que já é uma academia de padrão mediano, né? Ela já é um pouquinho mais alta, né? Ela não é tão barata como uma budget gym, mas ela também não é o nível de uma academia elitizada já, né? Ela seria no meio termo, ela seria uma classe média, mais ou menos assim. Então, nunca tive problema. Eu, pessoalmente, nunca tive problema de discriminação ou qualquer coisa, né? E o respeito você ganha provando, né? A hora que você mostra, é que você ganha respeito, né? Você ganha com conhecimento. A pessoa pergunta, você responde, né? E você responde com embasamento, você justifica, você dá referência, como que a pessoa vai argumentar com você. Porque a formação, honestamente, ninguém vai perguntar onde eu sou formado. Porque a pessoa chega e ele pergunta, você é personal? Sim. Legal. O que você faz? Ele não pergunta, nem no Brasil isso nunca aconteceu comigo. Nunca me perguntaram onde eu me formei, se eu tinha alguma especialização, se eu não tinha, ou etc. Nunca um cliente me perguntou, né? Então eu falei, ele parte do princípio da boa-fé. Se você disse que você é um personal, eu acredito que você tem uma formação que te classifica como tal, te habilita como tal, né? Aqui é a mesma coisa. Aí você realmente vai conquistar o teu espaço no mercado, mostrando que você tem um conhecimento e um atendimento diferenciado, né? Ives Maurício, que legal. E diga uma coisa, você já está há algum tempo aí com a Bruna aí, só para finalizar a situação do Rafael e a Bruna aí em Londres, com a qualidade de vida que vocês têm, com a possibilidade de trabalho, você não pensa em voltar para o Brasil? Está bem Não, estabelecido? a gente tem planos, né? Assim, o que queira que não, a Bruna não gosta de Londres, né? O clima daqui é um clima é um pouco inóspito muitas vezes, né? Que nem agora está quente. As casas aqui são feitas para o frio. Então, tudo é vidro duplo, parede isolada e etc. Então, agora está um calor infernal, 30 e poucos graus, que aqui já é infernal. São 10 e 11 horas da noite e dentro de casa está 28 graus ainda. Porque lá fora está muito mais frio, mas o isolamento da casa é tanto que você sofre. E chega no inverno, é um baita de um frio, né? Então, você não passa frio dentro de casa, mas aqui, por exemplo, amanhece às 8h30 da manhã e 3h30 da tarde está escuro, já é noite. Então, essas diferenças afetam muito nós que vivemos num país onde tem um dia um pouco mais estável, né? E aí a diferença cultural que é completamente diferente, né? A cultura social que nós temos no Brasil é muito diferente da cultura social que eles têm aqui, né? No Brasil, se existe uma cultura onde é voltada para o outro, você existe contato, você existe. Aqui é o famoso para inglês ver, né? Você fala, você é educado, mas você, no fundo, não se importa. Né? Então, isso são coisas que para a gente pesa. Então, na verdade, a gente está esperando terminar o mestrado para daí, de repente, acabar voltando para o Brasil também. Né? A gente realmente tem... Eu, pessoalmente, sinto muita falta dos meus alunos de personal, dos meus amigos, da família. Né? Como eu falei, eu vim para cá numa situação muito boa no Brasil. Né? Eu não podia reclamar da minha condição no Brasil. Eu estava muito bem no Brasil. Né? Foi mais uma opção de buscar algo novo, né? Daí veio a opção do mestrado, que legal um mestrado, né? De repente até penso em engatar um doutorado, quem sabe na federal, olha aí, quem sabe, por que não? Né? Engatar um doutorado, mas continuar nesse estudo, né, superior também. Então, o Brasil, sim, é uma opção. O Brasil tem um mercado muito grande para ser explorado.
muito grande. Tem muita oportunidade no Brasil. Fala um pouquinho desse teu mestrado que você está fazendo aí. Então, eu vim para fazer um Que é mestrado... diferente, né? Que é diferente, desculpa, por isso que estou provocando. Não, é bem diferente. Então, eu vim procurar um mestrado primeiro, quando eu comecei, eu procurei em atividade física, condicionamento físico, né, treinamento de força e tudo mais. E cruzei, por acaso, num mestrado de psicologia positiva e psicologia do coaching. Então, eu já tenho 2 formações em coaching, tenho formação em programação neurolinguística, venho estudando isso há muitos anos, muitos anos antes do coaching vir, eu já vinha estudando isso, né? Minha mãe trabalha como coach já há 18 anos. Ela foi uma das primeiras pessoas formadas em coach no Brasil. A primeira turma que teve de coach no Brasil, ela participou. Vem trabalhando como coach desde então. Então, eu já vim muito com isso em mim. E aí, eu cruzei com esse mestrado, né? Fui pesquisar um pouco mais. A University of East London, que é a universidade onde eu faço mestrado, ela é pioneira nisso. Ela foi a segunda universidade do mundo a ter esse curso, né? Ela basicamente foi a primeira, né? Só que como a Universidade da Pensilvânia, do Martin Seligman, ela estava com isso mais dentro da cultura, né? Então ela é considerada teoricamente a segunda do mundo, e ela é referência mundial em psicologia positiva, né? Então, falei, bem, isso é algo que vai ser muito mais difícil eu conseguir estudar em qualquer outro contexto. E a gente sabe, né? O resultado de exercício é mudança de hábito, é mudança de comportamento. Então, para mim, associar a mudança de comportamento com o exercício para ter uma vida mais saudável faz todo sentido, né? E a gente sabe que uma vida mais saudável gera uma vida mais feliz também, e vice-versa. É que, na realidade, daí vem um pouco da minha missão pessoal de vida. Né? A minha missão pessoal de vida é evoluir o máximo que eu posso como ser humano e ajudar o maior número de pessoas que buscam o mesmo, né, ao longo do meu caminho. E a atividade física é a ferramenta que eu uso para trabalhar, né, esse desenvolvimento humano, já associado com essa mudança de comportamento também. Até nós conversamos sobre validação do curso aqui, você me perguntou mesmo, eu falei, cara, não sei, porque não tem nada parecido. Não valida. Não tem nada parecido. Não sei aonde que se encaixa. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Falei, não sei, né? Mas... Não tem, né? Não tem. Daí fala assim, pô, mas por que você vai fazer um mestrado, gastar uma grana? Porque é caro, né? Óbvio que é caro, né? Um curso desse aqui. E se você não pode validar no Brasil, assim, porque eu estudo para aprender. Eu não estudo pelo título. O título é uma consequência, mas eu estudo para aprender um conhecimento, né, diferente. Se o título pode ser usado, melhor. Né? No Brasil, no caso, não dá para ser usado, né? Mas faz parte, né? O que importa para mim é o conteúdo que isso está gerando, né, para mim. Mas ele funciona também como elemento para você tentar o doutorado, né? Independente disso. Exatamente. Então, por isso, para mim, um próximo passo já é ir para o doutorado, né? Então, aqui a visão deles de doutorado e mestrado é um pouco diferente do Brasil, né? Aqui você pode fazer um mestrado, por exemplo, esse é um mestrado em psicologia, mas ele não pede um pré-requisito de formação, graduação em psicologia para você entrar nele. Uhum. É do mesmo jeito, o mestrado de treinamento de força que eu fui fazer, o coordenador do curso do mestrado, a formação dele era de geografia. Aí ele decidiu fazer um mestrado em treinamento de força. E aí se especializou em treinamento de força. Quer dizer, uma coisa que para nós no Brasil não faz nenhum sentido, porque você teria que ter uma educação física para fazer um mestrado em treinamento de força. Aqui eles são mais flexíveis, eles usam o mestrado e o doutorado como uma forma até de mudança de profissão. Então, daí você tem um pré-requisito de ter uma graduação, muitos mestrados e doutorados, eles aceitam você como estudante, né, como uma forma de mudança de carreira. Então, a visão deles aqui é um pouco diferente, né, nesse sentido. Legal. Eu quero falar com você de conteúdos do treinamento que você tem trabalhado aí, desse momento de pandemia, mas, a gente já está vê coisa absurda, já estamos na metade da live, tá? Então, eu quero falar dar uma informação pro pessoal que está assistindo aqui agora, tá? No final da live, gente, a Duda Eduarda vai colocar para vocês um link, enquanto o Rafa toma uma aguinha ali, vai colocar um link de um Google Formulário, tá? Para vocês preencherem com o nome, CPF e e-mail, para a gente ter controle das listas de presença. Quem assistir aqui hoje
e assistir de quarta-feira da Letícia, daí vai ter certificação pelo FPR, tá? Para quem está assistindo no YouTube, da mesma maneira, na descrição a gente vai deixar o link, tá? Para vocês acessarem a lista de presença e também, pontuando nas duas lives, vocês também vão ter direito aí à certificação, tá bom? No final eu volto a falar sobre isso. Rafa, Covid-19, me conta, vamos falar de conteúdo, mas como que foi vocês aí brasileiros trabalhando com atividade física? Eu quero falar do touch com você, quero falar de conteúdo, mas como que foi a pandemia aí em Londres? Como que vocês enfrentaram? O que que aconteceu? Como que as academias se portaram? Conta pra gente. A realidade é assim, as academias abriram fazem basicamente 2 semanas, né? As academias abriram. Então, as academias estavam fechadas todo esse período, o governo não deixou abrir, né? Não houve nenhuma discussão aqui, o governo, não existe muita discussão, né? O governo determina, todo mundo segue, né? Quer dizer, entre aspas, né? Mas enfim, o Reino Unido ele não fez um lockdown tão restrito como vários outros países. Ele colocou restrições, mas ele não colocou fiscalização ostensiva, né? Nem extensiva nada. Então ele deixou a coisa meio que rolando, né? Então isso que ele fez. A diferença é que aqui o governo ele dá um suporte muito grande. Então, por exemplo, ele tem o que eu chamo o afastamento compulsório. Então, o governo ele está pagando o salário das pessoas que estão afastadas do trabalho. E o governo paga basicamente todo o salário. Então, por exemplo, ele paga até 80%, ele paga 80% do valor do salário da pessoa com limite de 2.500 pounds por mês. Ou seja, o salário médio de um trabalhador básico aqui, ele vai gerar em torno de 1.300 por mês. 1.400, né? Já descontados impostos, né? Que aqui paga-se muito imposto. E o governo, então, uma pessoa que ganha lá seus 1.400 por mês, ela está ganhando do governo todo mês 1.100 pounds de salário. Todo esse tempo. A Bruna, por exemplo, ela está nesse afastamento, desde que começou em março até hoje. Ela, nos primeiros meses, a empresa pagou 100%, ela pagou essa diferença, né? Mas o governo é que vem bancando essa diferença de valor, até hoje. Né? Eu, como profissional autônomo, eles me pagaram o percentual exatamente na mesma proporção, baseado no meu imposto de renda do ano passado. Né? Então, eles também, só que o profissional ele paga um pouco diferente, que ele junta 3 meses e paga numa bolada só. Mas eles também estão bancando isso. Então, o governo ele está bancando ele está injetando esse dinheiro na economia, o que faz muita diferença. Garantiu muito o trabalho de muita gente, apesar que várias pessoas foram mandadas embora. Na empresa da Bruna, por exemplo, no setor dela, metade das pessoas foram mandadas embora. Né? E assim como várias outras empresas que a gente sabe de pessoas que foram, né, fecharam, mandaram embora, e normal, né, faz parte. Grandes lojas, né, que fecharam, grandes redes de lojas que fecharam, mas o governo está dando suporte. Por exemplo, agora ele está com um programa de Eat Out, Help Out, né? Você come fora e ajuda. Então, ele paga metade da conta por pessoa até 10 pounds se você for comer fora segunda, terça e quarta. Porque a ideia deles é o quê? Estimular as pessoas a irem para os restaurantes e comerem. Para estimular esse tipo de comércio, que é um comércio muito forte aqui, né, no Reino Unido, principalmente na cidade de Londres, exatamente para poder estimular a economia. Né? Então, essa é uma vantagem de um país mais rico nesse ponto. Mas, né, o Reino Unido, dentro da Europa, ele deixou a contaminação rolar mais, né, de uma forma geral. As pessoas não respeitam aqui também, né? Por exemplo, todo mundo deveria estar andando de máscara, por exemplo. Nós andamos de máscara o tempo todo, né? Mesmo antes da determinação do governo de usar máscara, a gente andava de máscara. Ele não pede para você andar de máscara na rua, mas nos estabelecimentos comerciais você é obrigado a entrar de máscara. As pessoas não entram. E muitos estabelecimentos deixam e não tem ninguém para penalizar. Né? Então, eles estão deixando porque o que importa para eles, de uma forma geral, é o número de contaminados e o número de pessoas, né, de mortes. Né? E a taxa aqui está baixa. Então, você está, até hoje, pegaram o dado ali, passaram de estar por 900 pessoas contaminadas por dia, mas o número de mortes diárias é 9. Então, é um percentual relativamente baixo de mortes, né, para tudo. Né? Então, por isso eles estão deixando, mas estão falando agora que eles estão prevendo uma segunda onda grande novamente por causa da chegada do inverno.
Então, pode ser que haja um novo lockdown nos próximos meses, com a entrada do inverno. Então, ainda fica nesse momento de incerteza, né? Nada está muito claro, né? As coisas mudam relativamente rápido, né? De uma forma geral, né? Mas, então, de uma forma geral, está meio estabilizado. O que mudou, né? Que acho que é uma coisa que a gente vai acabar chegando aqui. Tudo mudou, né? O pessoal entendeu que você não precisa mais ter um escritório na Oxford Street, que você paga uma fortuna, para as pessoas trabalharem. Né? Você vê no próprio prédio da Bruna, 5.000 pessoas trabalhavam lá. É um prédio de escritórios. Quando começou o lockdown, apenas 300 pessoas tinham que ir para lá trabalhar. Todo o resto conseguia trabalhar remotamente. Então, muitos negócios, o que eles estão fazendo? Esse negócio de ter sedes para trabalhar, não existe mais. Não tem por que ter esse gasto todo. Então, as pessoas vão começar a trabalhar mais remotamente. O que isso afeta a nossa profissão? As pessoas vão estar mais em casa. Isso, para nós, na realidade, é uma oportunidade se a gente se adequar a isso. Né? Não sei se já quer entrar nesse ponto, né? Mas então podemos deixar para entrar daqui a pouco também. Quero sim, mas antes me diga, as academias abriram faz 2 semanas, né? 2 semanas. Houve um processo de adaptação das academias? Sim. Aquela situação de álcool gel, limpeza, já tinha isso? Não tinha nada. O impacto na academia, como que foi? Não, a academia, sim, está sofrendo absurdamente, como todo o mercado, né? Então, o que está acontecendo? A academia, ela abriu, ela tem que ter vários equipamentos foram retirados para ter o espaçamento exigido pela regulamentação deles, que acredito seja muito similar com o que a gente está tendo no Brasil. Então, você tem uma esteira que funciona, outra que não, né? Equipamentos, várias máquinas foram tiradas para deixar as pessoas mais separadas. Eles fizeram um sistema que eles chamam de one way, né? Que você tem que tipo criar um circuito que você só vai, que ninguém respeita, né? Então não adianta. Existe um controle intenso de catraca, né? Então ninguém entra sem horário reservado, ninguém entra. Então você tem que ter horário reservado para poder entrar. Na academia que eu trabalho aqui, por exemplo, entra 9 pessoas a cada 10 minutos e cada pessoa pode ficar até 1 hora dentro da academia. Então, é aquilo ali. E se você reservar o horário e não for, você não pode reservar no mesmo dia de novo. Né? Então, se você perde mesmo o direito. Então, é assim que funciona. A piscina na academia que eu trabalho ainda não voltou a funcionar. Vestiários fechados, não tem nem banheiro. Tem um banheiro para deficiente só que está aberto, vestiários fechados, sauna fechada, tudo fechado. Só academia mesmo. Sem aulas também de ginástica, nada. Tudo fechado. Então, só começou a academia. Só que essa academia que eu trabalho é uma academia que tem bastante pessoas de uma idade média para mais idosa. Então, hoje mesmo eu olhei, os primeiros horários estavam quase cheios, mas basicamente o dia inteiro a academia está vazia. Bem vazia. Tipo assim, eu diria que teria assim, 3 pessoas por hora treinando. Então, agora, até olhei no aplicativo agora, no período da noite, os últimos horários estavam cheios, mas só. Então, as pessoas ainda não estão indo para a academia nesse perfil de pessoas de meia idade para mais idosos. Já na academia budgeting, que é essas, né, de low cost, o amigo meu que treina falou que ela estava cheia, né? Estava bem cheia, né? Não tem o distanciamento social pré-definido, né? Não existe um controle assim. Então, o pessoal está meio que deixando andar nessas academias mais low cost mesmo, está deixando rolar para ver o que dá. Né? Mas é um processo de adaptação ainda que o pessoal está passando. Né? Dos personagens que a gente tem, um grupo de personagens grandes aqui, a maioria dos clientes de personal ainda não quer voltar para a academia. Por quê? Por exemplo, todos os meus clientes, desde que começou o lockdown, os que continuaram, né, treinando, estou treinando na rua. Eu treino no parque. Né? Aqui tem parque, toda a quadra quase tem um parque, né? Então, estou treinando no parque. E eles falaram, Rafael, não vou voltar para a academia por enquanto, né? Se não tem porquê. Mas eles sabem que em algum ponto eles vão ter que voltar, porque vai chegar o inverno, não tem como você treinar na rua mais, né? Então, eles sabem que vão ter que voltar até em algum estágio, mas vão protelar o máximo que eles puderem.
Entendi, entendi. Vamos falar do momento das oportunidades para o personal. Me conta, o que você vê de oportunidade nisso tudo? Como é que você está se virando? O que mudou teu trabalho, conteúdo, sugestões? Vamos embora, toca. Olha, a primeira coisa é quebra de paradigma, né? Esse é o primeiro ponto, para mim principalmente. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa, eu sou então, um pouco do meu perfil, eu sou um cara extremamente técnico. E se tem um professor que é chato, esse cara sou eu. Porque eu quero o movimento perfeito. Né? Então, eu vou fazer tudo que eu posso para o movimento ficar o mais perfeito possível. Claro, dentro de um processo pedagógico, você sabe que existem limitações, etc. Tal, enfim. Mas eu vou ensinar o cliente a fazer corretamente. Né? Então, para mim, o estar presente era algo muito importante. Eu nem via como alguém podia dar uma aula online, honestamente. Como é que você vai corrigir? Né? Como é que você vai pegar detalhes e mostrar? Não, é difícil. Né? A gente sabe, por exemplo, tem técnica, né, de sinestesia para a pessoa entender qual a musculatura que a gente quer que ele ative naquele momento. Né? Então, às vezes, a pessoa, onde você está sentindo, a pessoa não sabe, porque ela não tem coordenação motora suficiente para entender qual a musculatura que ele está contraindo. Então, você vai lá e você passa, por exemplo, na mão no tríceps da pessoa, olha, eu quero que você sinta aqui, e você encosta o dedo mesmo para que eles tenham a referência. Né? E isso é extremamente efetivo. Então, como você vai fazer isso online? Não tem como fazer. Então, isso era uma limitação minha. O que aconteceu? Primeiro, né, nós em casa, trancafiados, então a Bruna começou a treinar exercícios em casa, fazer treinos em casa. E aí, claro, entrei na onda, né? Então começamos a fazer treinos juntos. Aí um casal de amigos nossos que mora na Alemanha, né, falou: "Nossa, que legal, tal, sei o que lá". Aí marcamos de treinar juntos online. E a gente começou a treinar juntos, 3 vezes por semana, marcava horários e ia lá e fazia os treinos e treinava junto. Então, treino de HIIT, só uso de peso corporal e, né, treino. Aí o outro casal ficou sabendo também: "Nossa, que legal, como seria bom". Olha, tem 2 dias que a gente está treinando sozinho. Querem treinar com a gente nesses 2 dias? Né? Ah, queremos. Aí eles começaram a treinar com a gente também. Porque a gente estava treinando 5 vezes por semana, né? Aulas online. Essas pessoas estavam tendo resultados extremamente significativos, né? Tanto emagrecimento, força, até um deles falou: "Cara, nunca tive esse resultado fazendo musculação. Nunca meu corpo ficou tão definido como está agora. E forte". Né? Muitos exercícios de perna, porque você sabe que para ter, né, maior, né, desenvolvimento do batimento cardíaco, você vai ter que fazer muitos exercícios explosivos, de salto, de pulo, etc. E ele começou a ter, claro, né, o objetivo dele é fitness, né? Corrida, a melhoria da performance dele na corrida melhorou muito com os tipos de treino. E faz todo sentido, né? Você está trabalhando muito metabolismo anaeróbico, né? Então, tua capacidade aeróbica também está melhorando, enfim. E aí, agora, a partir daquilo, o pessoal perguntou: "Tá, você não dá para abrir turma para outras pessoas entrarem?" E hoje a gente tem turmas online. Então, a gente tem várias turmas hoje no Brasil, online com a gente. Então, a gente tem 4 turmas em horários diferentes no Brasil. A gente faz turmas de até 10 pessoas só, porque a gente, né, a gente não quer volume, a gente quer ainda ter uma qualidade, eu quero ter um controle das aulas. Né? Os alunos sabem que tem o horário que é o nosso treino, se quiser faz junto, mas não vai ser a mesma coisa, né? Então eles já sabem disso, que a gente treina junto, eu treino junto, né? E a coisa está crescendo. E o melhor, as pessoas estão tendo resultados, né? Então isso vem acontecendo e fala assim: olha, realmente isso acontece. E por que isso está sendo eficiente? Tem alguns fatores que são muito importantes aí. Qual que é a primeira desculpa que as pessoas têm para ir para a academia? Ah, não tenho tempo. Tá, se você já tirou o tempo de ir até a academia e voltar, que você já morreu com 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, você já tem 30 minutos. É o tempo da nossa aula, 30 minutos, 35 minutos. Esse é o tempo do treino. Raramente o nosso treino passa de 40 minutos de exercício de treino. A aula ela é programada para terminar em até 45 minutos. De treino, 30 minutos, aproximadamente 35. Então, eles não têm a desculpa de não consigo fazer. Ah, fui para a praia. Mas você consegue ligar o Zoom na praia. Você consegue estar fora e estar fazendo. Né? Não precisa, choveu não faz diferença. Você está em casa, você trabalha da sala da tua casa. Né? E as pessoas estão tendo um engajamento com o treino. Né? Então, elas não faltam aula. Né? Então, isso acaba sendo muito bom, porque está criando hábito nessas pessoas
Daí, claro, a gente joga junto todo o conhecimento do coaching, né, com determinar tarefas, determinar, né, metas específicas, né, então tudo isso ajuda, e a gente dá todo o suporte pelo WhatsApp, o tempo todo. Então, o próprio grupo, né, estimula as pessoas ao longo do processo. E aí vem um outro fator que é muito legal, que é a competitividade com você fazendo a aula em grupo, né? Você pode estar morrendo, mas se tem gente fazendo, fala assim, eu vou fazer também. Então, isso faz com que as pessoas vão buscando um nível maior, né? Então, e a gente tem cliente de várias idades. Semana passada, por exemplo, começou uma cliente nova, de 50 anos de idade, nunca fez exercício e começou a fazer aula. Claro, você adapta tudo, né? Ela basicamente faz um treino completamente separado, mas, né, ela já falou, ó, pela primeira vez eu vejo que eu estou entrando no caminho para fazer atividade física, porque eu nunca consegui fazer atividade física. Nunca consegui ir para o ambiente de academia, né? Então, existe um público que busca essa demanda hoje, né? E eles estão vendo que isso é possível. Então, o primeiro paradigma que eu quebrei é, não, dá para dar aula online. É igual dar aula pessoalmente? É óbvio que não. Você tem suas vantagens, mas você tem suas limitações também, né? Mas para uma pessoa que ela não vai até a academia, que ela não iria até a academia, ela poder fazer uma atividade orientada de casa em que ela pode engajar, é uma excelente solução. Eu vou ouvindo você falar e vão surgindo várias perguntas aqui na minha cabeça. Uma bem rapidinho. Aí, porque se deixar eu falar, eu falo até amanhã. Qual aplicativo que você utiliza? Eu utilizo o Zoom. Utilizo o Zoom. É o Zoom pessoal. Porque ele vai bem, né? Vamos falar sério, estou usando o Zoom aqui, ele vai bem, ele não pesa tanto, se paga um pouquinho, libera para todo mundo, se usa quantas pessoas quiser, todo mundo recebe informação. Bem tranquilo. Né? A conexão é boa, ela é bem estável, né? Não tem problema. Mesmo com a internet, às vezes, que não é tão boa, ele é um aplicativo leve, né? Então, ele funciona bem. Né? Eu acho que a gente faz, a gente joga na TV, né? Então, a gente espelha na TV, então fica com a imagem grande ali para ver todo mundo executando o movimento e tudo, né? Então, funciona bem. Quem falou que está usando também o Zoom em TV aqui com aulas coletivas é o Bob. Lembra do Bob, né? O lendário, lenda. Esse é lenda, Bob. O homem do recorde mundial de abdominal. De step, né? De step. Assim, me diga uma coisa. Você falou da UNA, começou uma UNA nova. Proporcionalmente, não foi numa proporção. Quantos alunos você perdeu aí nesse período da pandemia? Você chegou a perder alunos? Metade dos meus alunos. E quanto você ganhou? Não ganhei nenhum, basicamente, nesse período. Agora que começou os clientes a procurarem de novo. Né? Antes mesmo de voltar às academias, um cliente entrou em contato, um outro prospect entrou em contato também. 2 pessoas entraram em contato, mas era longe para mim, então prefiro não atender. Né? E a gente também agora está focado mais para essas aulas online também. A gente está buscando, a gente está atendendo o Brasil hoje, mas o nosso objetivo é focar em pessoas aqui, né? Tem muito brasileiro aqui e o próprio inglês, né? Muita gente aqui que faria, né? Porque as aulas hoje a gente faz em português, mas aí a ideia teria fazer aulas em inglês, né? Também. E aí você tem que ter grupos distintos, né? Praticamente. Porque não não dá para trabalhar na simultaneidade, né? Não tem como. São grupos completamente distintos. Até o horário é diferente, né? Então, por exemplo, logo antes da gente começar essa live, eu terminei uma aula. Né? Então, eu terminei uma aula e aí nós já começamos. Mas é uma aula que para a gente já é tarde, né? Porque termina às 10 horas. Né? Mas lá aí é 5 da tarde. 5h15 começa a aula e termina às 10. Né? 5h15 termina às 6 aí, que é um horário cedo para o Brasil, mas que para a gente já é tarde. Né? Então, tem essa diferença que também é um problema, né? É um fator limitante nesse ponto. Né? Você comentou que você tem muito aquela necessidade, que eu concordo também assim, de trabalhar o toque, né? O que eu vejo é que o brasileiro, ele trabalha muito com o touch. O norte-americano, o europeu, o oriental, eles não trabalham com o touch. Fica uma coisa muito não me toque, né? Aí eu pergunto para você, esse teu processo de utilizar o touch aí, tá? Você acha que foi um diferencial, foi positivo? E nessa pandemia, com a ideia de você ter o distanciamento social, como é que a gente vai se adaptar?
Então, você vê, quando começou a pandemia, teve cliente que eu fiz aula 100% online, de personal 100% online. Porque entre a cliente parar de treinar e eu dar aula online, a gente optou por ela continuar treinando online, porque ela também não queria parar de treinar, né? Quando liberou de novo as pessoas a terem um certo contato com o distanciamento, aí eu voltei a dar as aulas presencialmente para ela, né? Claro que nem essa era uma aluna que ela tinha alguns problemas de mobilidade, então sempre fazia bastante alongamento e tudo mais, que a gente não fez mais, né? Porque realmente não dá para fazer nesse momento, né? Então eu oriento o alongamento, ela faz um alongamento, né, ativo, né? Não é tão bom, mas é melhor do que não fazer, né? Então é uma limitação do momento que a gente tem que se adaptar, né? Então assim faz parte do processo, digamos assim, né? A gente tem que se adaptar à realidade. Mas de uma forma geral, por exemplo, eu teve casos, né? Por exemplo, eu fazia muito assim, às vezes até do abdômen, né? Para as pessoas sentirem o abdominal trabalhando. E a pessoa de você ir chegar para causar a pessoa assim, don't touch me, tipo. Então eles têm muito esse medo do toque, né? Mas isso eu estou falando de pessoa em sala de musculação. Com o cliente ele já tem uma confiança em você, né? Mas não é no mesmo nível do Brasil. Por exemplo, aqui eu tenho muito menos contato com o cliente de uma forma geral, né, comparado com meus clientes do Brasil, né? A diferença cultural ela é muito grande nesse sentido, né? Eles realmente têm uma distância social quase do curitibano, quase do curitibano. Pro curitibano e para aí não é tão. Eu acho que é o brasileiro que menos tem problema, é o curitibano, né? Eu acredito que seja, né? Não tem dúvida. E me diga uma coisa, nessa teu trabalho que você fez de empresária aqui e tudo mais, o que você recomenda, e a questão da precificação, tudo, o que você recomenda para o personal para fazer esse enfrentamento de uma forma geral? O que nós temos que usar como ponto positivo, né? Porque aqui, não sei se aí, não sei como que é a valorização da atividade física. O Everton, lá nos Estados Unidos, disse que as academias bombaram. Tem gente que não voltou ainda, mas as academias bombaram, né? O Ariel, o Nova Zelândia, disse que o governo veio nos meios de comunicação e disse, olha, vocês têm que ficar em casa, lockdown de 2 semanas, talvez prorrogue mais uma, mas, por favor, saiam de casa e caminhem, façam atividade física. Não pode ficar, quer dizer, é um governo que promove a atividade física pensando em saúde realmente, né? Como que você vê esse momento? Por onde que a gente vai seguir, né, para ser bem sucedido? Assim, aqui no caso tem uma diferença cultural muito grande. Aqui as pessoas são muito ativas, naturalmente. Como as pessoas usam muito o transporte público, dificilmente alguém vai no mercado de carro, todo mundo vai a pé. Então você não vê pessoas gordas aqui em geral. É difícil você ver pessoas obesas aqui, né? Porque eles têm uma cultura ativa já. Então um cara inativo aqui, ele é uma pessoa na realidade que não faz exercício. Mas ele é magro, ele caminha, ele faz tudo. Você vai ver pessoas aqui de 80 anos andando para cima e para baixo, pedalando, fazendo compra, completamente independentes, né? E assim, isso é extremamente normal. Pessoas de 70, 80 anos correndo, pedalando na rua, treinando, fazendo as coisas. Isso é muito comum. O governo, no momento do lockdown, fez a mesma coisa. Ele falou, pode sair, correr e pedalar. Atividades individuais ele liberou. As praças fechou tudo, né? Por exemplo, atividades que nem eu que jogava basquete, não podia fazer nenhum esporte coletivo, nada, tudo fechado. Então ele é um povo que já gosta de ser ativo naturalmente, né? Mas o que acontece? Muitas pessoas que apesar de serem ativas, não faziam exercício. O que percebe-se agora é que essas pessoas estão buscando fazer exercício, né? Essa questão da academia abrir agora ainda é muito recente, e por isso que muitas pessoas que ainda não eram habituadas à academia, ainda existe um certo medo de ir para a academia. Mas isso deve passar relativamente logo. A partir do momento que eles perceberem que as academias estão tão seguras quanto pode, porque a gente sabe que a academia é um lugar que tem né, um risco de contaminação relativamente alto, né, é alto, a gente tem que ser honesto, mas vai ser muito mais seguro. Então essas pessoas hoje, elas estão começando a buscar, elas perceberam que
ser saudável é extremamente importante. E essas pessoas vão buscar a atividade física mais do que antes. Então, isso é uma certeza. Né? Até vi um post do Almeres, né, que é o consultor aí, e ele percebeu que nas empresas, nas academias que ele faz consultoria, 55% dos alunos que estavam voltando para as academias eram alunos novos, não eram alunos antigos. Então, os alunos, que 55% das pessoas que estavam vindo para a academia eram alunos novos, que a academia não tinha antes, ou seja, que perceberam durante a pandemia a necessidade de fazer exercício como uma forma de ser saudável. O que isso significa para nós? Um mercado que estava no sofá e que não saía de casa. E essa pessoa hoje está desesperada por essa atenção, por fazer o exercício físico. Então, na realidade, a gente está vendo uma oportunidade, né? Uma oportunidade para nós da profissão. Como que a gente vai buscar, como que a gente vai aproveitar essa oportunidade? Primeiro é se lançar no mercado mesmo, né? Então, você tem que se expor, né? Você tem que mostrar que você está ali, que você está disposto, que você consegue entregar algo de valor para aquele cliente, né? Então, isso é uma coisa que é extremamente essencial, você ser diferenciado. O que é ser diferenciado? É você ter um conhecimento técnico profundo, né? Você não é mandar fazer exercício, é você saber fazer um programa de treino para a pessoa e engajar essa pessoa com o treino. Né? Uma reflexão que eu faço, que, né, esse pessoal é muito mais novo, não viveu essa época, mas quando eu saí da faculdade, a gente, muitas vezes, a pessoa estava acostumada ao professor encaixar o aluno no treino, inicialmente. Depois eles perceberam que não adianta você querer fazer com que o aluno se encaixe no treino, você tem que encaixar o treino ao aluno. Né? Por mais que fizesse personalizado, o cara falava assim, não, eu tenho 20 minutos só para treinar. Não, mas 20 minutos não dá, você vai ter que ficar 45 para fazer esse treino. Não, mas eu não tenho 20. Não, vai ser 45, você vai ter que dar um jeito, né, lá atrás. Né? Então, isso já mudou. Você vê que você adapta o treino totalmente ao aluno. Se o aluno falou, eu tenho 15 minutos, eu falo, legal, 15 minutos eu faço um monte de coisa para você. Em 15 minutos por dia de treino, eu consigo deixar você um cara ativo e saudável, vou melhorar teu nível de saúde. Então, essa adaptação de entregar o que o cliente quer, o que o cliente precisa, vai ser um grande diferencial do profissional hoje. Então, se esse aluno precisa fazer um treino de 15 minutos, entregue um treino de 15 minutos. Quais áreas ele precisa trabalhar, o que você consegue atingir e fazer uma promessa realista. Né? O que muito personal, ele fala, não, eu vou fazer você emagrecer 4 quilos em um mês. Legal, dá para emagrecer? Bom, de repente até dá. Você vai garantir que você vai emagrecer o cara em 4 quilos em um mês? Você não tem como garantir isso. Ah, não, se ele fizer tudo que eu falar, ele vai emagrecer. Qual a chance dele fazer tudo que você vai falar? Quantos clientes fazem exatamente tudo que você fala para fazer? Realmente? Poucos. Poucos clientes têm essa determinação. Né? Então, você não pode pensar num objetivo de curto prazo, porque as pessoas que buscam saúde, o objetivo que elas estão buscando é longo prazo. Então, você tem que fazer mudanças consistentes no comportamento para atingir resultados consistentes num período maior, mas que vai levar ele a uma melhora no estado de saúde. Ou seja, você está entregando para o cliente aquilo que ele estava procurando. E aí você deixou o cliente satisfeito. Se o cliente está satisfeito, ele é um cliente fidelizado, que é um cliente que depois vai te indicar para outros e outros e outros. Né? Que a gente sabe que no mundo do personal trainer, você ganha muito mais através de indicação. É assim que você ganha mais clientes. Né? Então, primeiro você tem que expor-se para pegar alguns clientes, depois a coisa anda muito mais por indicação. Então, essa adaptação nossa, ela é necessária. E hoje, com a opção de treinos online, você não está mais limitado à questão regional da tua academia. Você pode atender qualquer lugar. Né? Então, isso é uma grande oportunidade. Você não está mais restrito à tua cidade, ao teu bairro. Né? Hoje, com o online, você está aberto para o mundo todo. Então, quais formas hoje? Todo mundo é online, como que você vai divulgar o teu trabalho online? É Instagram? É Facebook? TikTok? Né? Pela web? Como que vai? Esses meios de divulgação hoje são vitais para a gente
mostrar para o mundo o que a gente está fazendo no determinado serviço. Mostrar que a gente entrega resultado. Mostrar como a gente entrega esse resultado. E está na mão de todo mundo. Quanto custa para isso? Nada. Só o teu trabalho e o teu esforço de ir lá e fazer. Criar um conteúdo legal, postar com regularidade. Claro, você pode impulsionar um Instagram. Nós impulsionamos nosso Instagram, né, para atingir o público que a gente quer. Mas está aberto. Você não está mais limitado a essa regionalidade. E isso é uma grande oportunidade. Mas, novamente, vai se dar bem quem começa antes. Né? No mundo online, eu já comecei muito tarde. Eu devia ter começado 10 anos atrás. Mas os meus próprios paradigmas me limitavam na época. Agora, tá tarde para começar. Nunca tá. O momento que você aprendeu, é o momento que você tem que começar. Depois que você aprendeu, você não começar, aí começa a ficar tarde, né? Sim. Na verdade, vão surgindo várias dúvidas aqui na minha cabeça. A gente está quase chegando no horário. Já deixa eu falar rapidinho aqui. Tem mais umas 3 perguntas. A minha última pergunta vai ser em cima do seu Instagram. A minha última pergunta. Mais umas 2, 3 perguntas. Gente, seguinte, o pessoal que está aqui, não esqueça no final, a Eduarda, a Duda, vai jogar ali um link para vocês de um Google Forms, tá bom? Para vocês preencherem, para se habilitarem em ganhar o certificado dessa semana, desde que vocês assistam também a palestra da Letícia na próxima quarta-feira. A Letícia vai ser às 17h30, tá bom, gente? Vai ser show de bola. E quem está assistindo no YouTube, a gente vai colocar na descrição também o link para os formulários, para vocês poderem ganhar um certificado, beleza? O Facebook, quem assistir pelo Face, tem que ir lá no YouTube daí para consultar o nosso formulário, tá bom? Me diga uma coisa, Rafa. Estamos quase finalizando aí. Quais os conselhos que se dá para o pessoal que é empresário? As academias, elas vão mudar alguma coisa nesse processo todo? Vão ter um outro enfrentamento, um outro produto? Como que você, o que você me diz para o empresário, para o proprietário de academia, para o coordenador? Putz, olha, essa é uma pergunta complicada, né? Como eu não estou mais no mercado, é difícil eu analisar estando tão de fora. O que a gente sabe, né? Então a gente vê que as pessoas vão voltar para as academias. Mas se eu fosse dono de academia hoje, o primeiro ponto que eu faria é deixar o meu cliente seguro que todos os cuidados estão realmente sendo tomados. E quando eu falo seguro, não é falar, é mostrar no dia a dia que todos os cuidados estão sendo tomados para garantir a segurança deles o máximo possível. O segundo ponto é entender esse cliente que está chegando novo na academia. Entender a necessidade dele, o que ele está buscando. Né? E você tem que pensar que o teu cliente que está chegando, ele quer um resultado. Então, você tem que entender qual que é o ponto de dor da pessoa, né? O que está incomodando aquela pessoa, o que ela quer, para você entregar o que essa pessoa quer. E realmente entregar resultado. Porque o problema das academias no Brasil, de uma forma geral, é o quê? Entra, passa um treino e ficou lá. Né? Não existe um controle desse cliente. O que a gente vê, por exemplo, a academia média, ela está morta hoje? Porque quando eu estava saindo do Brasil, esse foi o ponto, né? Você tinha os estúdiozinhos que eram altamente elitizados e você tinha aquelas academias, né? Entrou as academias low cost que destruíram o mercado, né? Destruíram não, revolucionaram, né? Destruiu quem estava ruim. Ela revolucionou porque ela trouxe um novo perfil. Mas ela fez o que já era previsto. Ela ia tirar um monte de gente do sofá que nunca ia para uma academia convencional porque não tinha o poder de marketing que essas grandes redes tinham, né? E ela fez essa pessoa treinar. Chegou lá, a maioria delas não conseguiu entregar um serviço à altura para essas pessoas, que elas acabam migrando para academias menores ou academias médias. Se essa academia média consegue entregar um resultado, consegue entregar um atendimento de qualidade, ela fideliza esse cliente, né? Então, isso já era lá no passado. Hoje, esse cliente novamente está indo buscar academia. Mas a academia tem que voltar a ter essa mesma visão, que ela tem que entregar resultado para o cliente. Então, o dono da academia, ele tem que estar o tempo todo olhando se a equipe dele está entregando resultado para o cliente. Se a recepção está falando bom dia, boa tarde, buscando chamar a pessoa pelo nome. Se o cara entrou na sala de musculação, o profissional já está lá falando com ele, buscando o treino dele, orientando qual o treino dele naquele dia, né? Como que vai ser.
se esse treino está sendo trocado com regularidade, se ele realmente está fazendo essa progressão, né, conforme o nível de aptidão física da pessoa também está progredindo, né, para fazer com que ela tenha resultado. Se esse professor ela está preocupado com a frequência de treino do cliente, que a gente sabe que o cliente que ele começa a não vir mais, a tendência dele renovar o plano é extremamente baixa. Né? Então, se todos esses passos estão sendo feitos, a tendência é que esse cliente vai ficar e ele vai ser fidelizado pela academia. Qual que é o grande erro da maioria das academias? Elas não fazem isso, né? Ele entrou, ele é só mais uma pessoa, dá um sorriso ali da recepção, oi, tudo bem, boa noite, mas nem sabe quem é a pessoa. Entra na sala de musculação, pegou a ficha de treino, olhou o treino, tem dúvida, tem que ir atrás do professor para perguntar, né? Porque o professor não está ali observando se o cliente está com dúvida ou não. E diretamente que acaba, ele não tem uma experiência agradável dentro da academia. Então, a chance de alguém pagar uma academia, que não é barato muitas vezes para o bolso do brasileiro, para ter uma experiência que não é tão prazerosa quanto ele achou que ele ia ser, né? Ninguém gosta de ir para a academia sofrer, pagar, sofrer, e ainda não está tendo resultado, a tendência dessa pessoa é realmente não ficar. Então, o profissional que está lá de educação física, a recepção, a equipe da recepção e o dono, eles têm que estar o tempo todo falando, vendo o cliente, entendendo o que o cliente está buscando e entregando o que o cliente está buscando. Né? Se elas fizerem isso, a chance desse cliente realmente fidelizar é muito grande. Então, aproveitar essa oportunidade dessas pessoas que não iam para a academia, que agora estão buscando isso, com um certo até desespero, porque eles perceberam que, principalmente aquelas pessoas que estavam acima do peso, que como eles tinham um maior risco de morte com o Covid por causa da volume de gordura corporal, opa, ele entende que eu preciso perder essa gordura corporal pela minha própria vida hoje. Então, ele vai buscar essa saída, ele vai buscar essa solução. Né? Então, a gente tem uma oportunidade hoje para as academias estarem engajando essas pessoas e fidelizando, desde que faço esse passo a passo aí bem feito, né? E aí, tem muita gente, eu discordo, que diz que o profissional de educação física valoriza muito estética e não valoriza a saúde, né? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que, mas você acha que é um momento que a gente vai focar mais na saúde, esse perfil tanto do empresário como do profissional? Olha, honestamente, eu nunca foquei na estética. E eu percebo, na minha academia, 90% dos clientes, o número 1 que eles buscavam era a saúde. Né? A estética é uma consequência de uma vida saudável, não o contrário. Né? Uma vida saudável, ela vai deixar você esteticamente melhor, em geral. Você vai perder peso, vai ter mais massa muscular, então diretamente você vai ter um maior tônus muscular, né? Então você vai ter maior definição muscular, você vai ser mais ativo, você vai ter maior capacidade de fazer as coisas no dia a dia, né? Então tudo isso já vai estar trabalhando, o fato de você ser saudável já vai trabalhar a tua estética, né? E isso era uma coisa que eu ensinava muito, eu batia muito isso na tecla dos meus cursos de personal. Quando eu vendia para o meu cliente, eu vendia plano de personal para 20 anos. Eu nunca vendi personal para um mês, para uma temporada, para um ano. Meus alunos, eu saí do Brasil, eu tinha aluno que estava comigo há 18 anos. O aluno que estava menos tempo comigo, ele estava comigo há 5 anos treinando. Que era o filho dos meus alunos que estavam comigo há 15 anos. E eu tenho alunos, todos os meus alunos que eu estava no Brasil, eu quis passar para outras pessoas. E teve pessoa que falou, Rafael, eu ainda tenho esperança que você vai voltar e eu vou esperar você voltar. E estou até hoje esperando eu voltar. Eu falo com ele sempre. Né? Porque falou, não quero nenhum outro personal mais. Mas quando eu fui fazer a venda para essas pessoas, eu falei, olha, o meu objetivo é que você possa, lá na frente, com teus 80 anos, ter total condição de poder aproveitar a vida, poder curtir teus netos, poder curtir tua esposa, poder viajar e fazer tudo sozinho. Esse é meu objetivo com você. É para isso que eu vou trabalhar. Né? Então, pensando realmente no longo prazo. Né? E a ideia é um estilo de vida. Saúde é estilo de vida, ela não é uma temporada, é um estilo de vida. Então, você como personal, você tem que buscar o resultado. A palavra é consistência. A palavra não é intensidade, a palavra é consistência.
né? Então, você fazer com que esse teu cliente ele tenha uma consistência, que ele adira, que ele entre num estilo de vida saudável. Esse é o grande segredo. A partir do momento que você conseguir gerar isso para o teu cliente, esse cliente nunca mais vai te largar, a não ser que algo muito fora do normal aconteça na rotina dele, no dia a dia dele, que acontece. Eu tive vários alunos, né? Alguns alunos, pelo menos, que estavam treinando comigo há 10 anos, que de repente pararam de treinar porque outros fatores na vida dele, né, fizeram com que ele parasse. E está tudo bem, né? Faz parte. Mas o objetivo dele, né, comigo, quando eu fiz a venda, era muito claro. Era um processo de longuíssimo prazo, né? Que é o que a gente quer. A gente não quer um monte de cliente. Quer dizer, eu, né, falo por mim, né? Eu tive a experiência de dar 11 aulas de personal por dia, todos os dias. Né? Se é de manhã, dava a primeira aula às 5 da manhã e a última às 11 da noite. E, honestamente, para mim aquilo era uma vida miserável. Ganhava um monte de dinheiro. Nossa, ganhava um monte de dinheiro. Mas não tinha nem tempo para gastar. Qual que é a vantagem disso? Né? Então, eu tomei uma decisão que eu estabeleci um limite de aulas diárias, que era o meu limite. Até hoje eu sigo eles. Não dou mais do que 6 aulas por dia. 6 horas de aula é o meu limite por dia. Aí eu faço outras coisas, né? Eu busco sempre tenho outras fontes de renda que eu invisto, né? Para poder estar trabalhando. Vou trabalhar muitas horas, porque eu gosto de trabalhar, mas para mim não funciona dar muitas aulas por dia, porque eu percebi que a qualidade da minha aula iria cair. E não é isso que eu prometi para o meu cliente. Né? Então, se eu prometo algo, eu vou entregar para o meu cliente. Né? Por exemplo, eu nunca atrasei com meus clientes. Nunca. E eu falo isso, nunca. Para não dizer nunca, eu tive alguns clientes que eu perdi a sessão porque eu tenho epilepsia e tive crise convulsiva e não pude dar aula, né? Aí não teve jeito. Mas fora isso, nunca atrasei com nenhum cliente, né? Em todos esses anos. Então, esse é o meu nível de comprometimento com o meu cliente. E o cliente percebe isso. E ele percebe que isso é uma via de mão dupla, né? E ele te devolve isso, né? Isso é fidelização. Beleza, última pergunta antes do Instagram. Última antes do Instagram. O que você recomenda para o pessoal aí que é personal, vai trabalhar? Quais os conteúdos que você tem que investir? Qual é o momento, conteúdo realmente de trabalhar com o teu aluno? Porque a gente vê aí CrossFit, HIIT, funcional, não sei se esses conteúdos eles são universais realmente, tá? O que você sugere nesse momento? Sou personal, o que eu tenho que focar? Que curso que eu tenho que fazer? O que você me diz? Olha, bem, primeiro a disciplina de atividades da academia é muito boa, né? Já te dá uma grande visão, né? A gente sabe disso. Foi uma disciplina Ela te provoca. Exato, e esse é o objetivo, né? Por exemplo, eu vejo as pessoas elas buscam muito aquele conhecimento final. Ah, o HIIT. Ah, beleza. O que é o HIIT? Ah, então o HIIT é um treinamento intervalado de alta intensidade. Tá, legal, beleza. Ah, ele trabalha metabolismo anaeróbico. Tá, legal. O que ele faz? Quanto é a intensidade do HIIT, etc, etc, etc. Essas coisas um pouco mais profundas você tem que saber. Porque você tem que explicar isso para o teu cliente. Agora, se você sabe bem a fisiologia, isso é apenas uma consequência. Então as pessoas elas vão tanto, muitas vezes, no final, que eles esquecem a base. Qual que é a base da educação física? É a fisiologia do exercício, é biomecânica, você entender que hoje, então você vai treinar de casa, então você vai treinar hoje com elástico. A força que o elástico exerce, ela é completamente diferente de um cabo, de um peso corporal, de um dumbbell ou de uma máquina. Como que é? Qual é a biomecânica? Qual é a cinesiologia por trás disso? Né? Como que você vai transformar esse tipo de treino de forma efetiva e segura para o teu cliente? Porque no pico de tração do elástico, muitas vezes você está no ponto de maior desfavorecimento articular. E aí? Como é que você concilia isso? Né? Então, essa base da biomecânica, da cinesiologia, da fisiologia, vai te dar o que você precisa para colocar o resto. Eu diria assim, o resto é a cereja do bolo. Então, trabalha primeiro a base, né? Tem essa anatomia, a biomecânica, todos esses conhecimentos bem embasados. O HIIT é uma consequência. Então, você entendeu. Ah, beleza, então o HIIT vai trabalhar mais metabolismo anaeróbico. Beleza, metabolismo anaeróbico, você vai ter mais metabolismo de carboidrato. Então, esse metabolismo de carboidrato, então ele vai ter mais, como ele vem, né, um extrato intramuscular inicialmente,
que vai ter que ter uma reposição pós, então você vai ter um efeito EPOC alto. Ótimo. Qual é a diferença disso com o treino aeróbico? Né? O efeito EPOC mais baixo, tipo de metabolismo, economia do tipo de metabolismo, né? de obtenção de energia. Então, se a fisiologia está boa, isso tudo fica fácil. Né? Então, isso eu diria que é a base que a gente tem que saber. Partiu da base, ótimo. Como eu vou usar isso para o meu cliente, né? Então, daí eu vou buscar um pouco mais a fundo, tá? Como eu ativo, o que é verdadeiramente um HIIT? Eu botar o cara para pular por 10 segundos é HIIT? Ou eu tenho que botar ele para pular 1 minuto? E quanto tempo de intervalo eu vou colocar? Quantos tipos diferentes de HIIT existem? Né? Como que eu vou oferecer? Por exemplo, eu tenho uma discussão que eu faço muito com o Tony, que é um amigo meu que está fazendo doutorado na Nova Zelândia. Esses treinos que todo mundo fala que é HIIT, no fundo, é HIIT? Ou é um treino de circuito? Né? Até que ponto você atinge o nível de intensidade para considerar um HIIT? E por quanto tempo? Né? Então, todas essas... Quer dizer que porque não é HIIT, não é tão efetivo? Quer dizer, né, níveis. Então, esse conhecimento a mais, a pessoa tem que buscar, porque ela tem que entender o que ela está vendendo também. Sabe? Então, isso para mim é essencial, né, nesse sentido. Essa situação dos conceitos, né? Até que ponto o treino não é um intervalado? O HIIT é um intervalado, mas nem todo intervalado é um HIIT, né? Mas, beleza, legal, obrigado. E aí, uma coisa só, Gilmar, assim, que é importante, que eu acho que o profissional de educação física tem que fazer, é realmente buscar um pouco de conhecimento de PNL, eu sempre falo isso, e próprias técnicas de coaching, porque assim, o que você precisa criar para mudar, você precisa mudar comportamento. Comportamento. Os meus alunos ficavam, a maioria dos clientes ficam com o personal para criar disciplina, porque é difícil você criar uma disciplina, é difícil você criar um hábito novo. Então, se você entende que existem técnicas efetivas para mudança de hábito, é muito mais fácil você engajar esse teu cliente para entrar num estilo de vida saudável, onde ele tem que mudar uma série de hábitos. Então, você entende que não dá para mudar vários de uma vez só, que se ele não vai conseguir, ele vai se decepcionar. Você tem que desafiar ele por um ponto, mas não pode desafiar demais. Você tem que ensinar ele que ele tem que ressignificar conceitos que ele tem e que ele carrega ao longo da vida e que hoje atrapalham aquilo que ele realmente quer. Você tem que ensinar para o teu cliente como, você tem que ajudar o teu cliente a descobrir qual que é a verdadeira motivação que ele tem, que está fazendo ele buscar esse estilo de vida saudável hoje. Então, se você tem essas ferramentas na mão, a chance de você ser bem-sucedido na mudança de comportamento do teu cliente é enorme e isso vai proporcionar com que esse cliente seja fiel a você. Porque se você está trabalhando com pessoas, você tem que entender como lidar com pessoas. E isso é uma coisa que a gente não aprende na universidade. A nossa universidade não dá isso para a gente hoje. A gente aprende a lidar com o corpo. Mas a gente esquece que o corpo ele é regulado por uma coisa chamada mente, que é um emaranhado de coisas que a gente tem que aprender a desemaranhar para facilitar a vida do nosso cliente também. Então, eu acho que você tem que alinhar essas duas coisas, entender que é algo interligado. E vai ser muito legal essa palestra com a Letícia, que ela vai entrar muito nesse aspecto, né? Da ligação do corpo e da mente. Então, acho que você tem que aprender. Entenda toda a parte do corpo, mas busque entender a parte da mente e daí você cria a relação positiva que elas têm daí. E assim, o profissional de educação física ele tem um destaque tão grande, né? Ele se destaca, quer dizer, ele tem a facilidade da oratória, a grande maioria. Né? Então, se ele se apropria dessa base do conhecimento da PNL, né? Do coaching, caramba! E tem muita ciência por trás, né? E tem muita ciência por trás, e isso é que é importante. Não é você ler um livro e achar que aquilo... Do mesmo jeito que você vai ver um estudo da fisiologia, um estudo da anatomia, um estudo de treinamento, você tem que ver um estudo da psicologia, você tem que ver um estudo de mudança de comportamento, você tem que ver... eu falo muito disso, por exemplo, aquela velha coisa do hábito de 21 dias, que é uma furada. E todo mundo fala, né, 21 dias para mudar um hábito. E é mentira. Isso foi um estudo que não tinha nenhum foco de mudança de comportamento. E aí, daquilo, eles tiraram essa conclusão totalmente errada. Teve um estudo mais recente que ele mostra que de 18
há 254 dias para você mudar um comportamento. Em média, um comportamento simples. Então, se você fala 21 dias, aí o cara não muda, o cara fala, isso daí não funciona, eu sou um incapaz, eu não consigo mudar em 21 dias. Fiz 21 e não mudou. Mas, claro, ele está com a informação completamente errada. Então, você entender que existe um estuário, então existe uma ciência por trás disso. Né? Então, busque essa ciência também. Não seja raso. Né? Hoje a gente vê muito profissional raso nas coisas. Vá mais a fundo, vá entender a origem, questione as coisas que estão falando para você. Né? Falou uma coisa, eu falei isso aqui para você, falar assim, mas é verdade mesmo que ele está falando? Onde que você ouviu isso? Me dá a referência que você ouviu isso. Né? Se alguém quiser, pode mandar para mim depois, eu mando aí onde que está a referência, se alguém quiser. Não lembro de cabeça, mas eu tenho. Joia, coloca depois para ele. Manda para mim se der. Eu Seguinte, mando. deixa eu divulgar teu Instagram. É Rafael Strugari. Strugari é com S mudo, tudo junto. Rafael Strugari. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vi, acho que teu Instagram, eu acho que foi ontem ou ontem ou hoje, tá? E eu vi alguns exercícios, uma demonstração. Quem é que está fazendo exercício com você ali? É porque eu vi no celular. A minha esposa, né? A Bruna, né? Eu imaginei, é isso, isso. Eu vou te dizer uma coisa, você é um personal muito bom, porque ela estava com uma frequência de movimento muito melhor do que a sua, inclusive. Ah, mas eu não tenho nenhuma dúvida disso. Está ouvindo aí, né? A estrela... Ela estava, você segurando e a Bruna pá, e você caindo no rendimento. Você é ótimo como personal para condicionar, viu? Exato, mas essa é a beleza do negócio, né? Porque, olha como é interessante, né? Você vê, muita gente fala a mesma coisa, e isso é verdade, porque assim, eu tenho as minhas limitações de mobilidade, e isso afeta a minha performance de treinamento, né? Porque eu tive um estirão de crescimento muito rápido, eu tinha abertura total quando eu fazia karatê e perdi tudo. Porque ninguém me orientou que eu tinha que manter um alongamento intenso naquele estirão de crescimento e perdi toda a minha flexibilidade. E quando você é menos flexível, você gosta muito menos ainda de alongar, porque parece que a dor é maior, né? Que é muito mais difícil. Então, eu sou um cara duro. E fica nítido nos vídeos do Instagram isso. É nítido que, né? Que ela faz muito mais do que eu. Você está vendo ela rindo aqui do lado aqui. Tá mais com razão. Né? Bruna, movimento fluido, tecnicamente certinho, na frequência maior, ele caindo na frequência e você mantendo. Parabéns, menina. Aprendi com o mestre. Olha lá. Aqui, ó. É isso que eu estou dizendo, isso que eu estou dizendo. Tem um ótimo professor. Pois é. Gente, Duda, coloca para nós aí, já pode jogar no chat se você quiser, o Google Forms, pode jogar para o pessoal, tá bom? Mas é isso mesmo, porque assim, a gente tem que tirar esses conceitos. Por exemplo, eu treino muito sem camiseta no Instagram. E eu não sou sarado, vamos ser honestos, né? Não sou sarado. Eu falo assim, pô, Rafael, põe a camiseta, né? Eu falei, pois é, mas posso pôr a camiseta para esconder a barriguinha, mas aí a pessoa que está vendo o movimento não consegue ver tão claramente, porque eu uso camiseta mais larga. Né? E ser saudável não é ser sarado. E essa é a grande pegada. Ser saudável não é ser sarado. O que eu vendo é saúde. Eu não vendo uma barriguinha de tanquinho. Eu vendo saúde. Então, eu sou um cara hoje com 40 anos de idade que eu consigo fazer tudo. Bem, eu consigo jogar basquete com um cara de 25, né? Eu consigo sair e fazer uma corrida de 10 km sem grandes, né, esforço e tudo mais. E não porque eu corro, mas porque eu sou saudável. Então, de novo, né, o foco na saúde, né? Foco em ser ativo. Né? Então, ser ativo não é ser todo definido. Né? E eu sou muito claro nisso. Assim, Rafael, você poderia ser? Poderia. Você está disposto a pagar o preço para ser? Não. Eu não vou abrir mão do meu sorvete, eu não vou abrir mão do meu iogurte, de comer uma massa, não vou. Tem que ser feliz, né, Rafa? Tem que ser feliz, poxa. Saúde é o equilíbrio. Vamos lembrar disso. Saúde é equilíbrio. Saúde é o equilíbrio. Gente, Rafa, a Duda já colocou o Google Forms para preencher. Rafa, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você tem aí, que você continue sendo muito bem sucedido, que quando você voltar ao sucesso, se multiplique por muitas vezes, tá? Esse é o lado bom da pandemia, que nos permite falar como a gente nunca falou. A gente bate, mas nunca falou, nunca discutiu o personal, essas atividades nesse momento. Então, meu amigo, muito obrigado, parabéns para você, um abraço, beijo para a Bruna do lado, parabéns, Bruna, você tem um personal muito bom, tá bom?
Beleza. Muito obrigado pela oportunidade, né, Edmar? Foi realmente um prazer. Espero que, né, possa ter contribuído de alguma forma, né? Esse é sempre o meu desejo. Né? Quem precisar e quiser, pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram. Eu sempre vou responder as pessoas. Eu realmente, né, a ideia é disseminar. Quem precisar de referência, alguma coisa, estou disposto, estou aberto a isso. Então, se alguém tiver perguntas, né, pode, né, vir. Muita gente veio para cá porque veio falar comigo, né, para Londres e tudo mais. Vários ex-alunos aí passaram e vieram para cá a explorar esse mundo também. Então, a gente está aberto para ajudar todo mundo aí que precisa. Beleza. Ó, o Rafa está se disponibilizando aí, gente, tá? Rafael Strugari. Rafa, obrigado. Fiquem com Deus aí. God bless you. Tá bom? Thank you. It was all. E, ó, daqui a pouquinho já vai estar no YouTube, tá? Daqui umas 2 horas já vai para o YouTube, tá lá. E daí vamos divulgar isso daí para o povo saber como é trabalhar na Inglaterra. Rafa, legal, já vou botar obrigado. Bruna, obrigado. Tudo de bom para vocês. Tchauzinho. Vamos conversando. Beijo, obrigada. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado. Quarta-feira temos Letícia aí com vocês, tá bom? Semana que vem a gente fecha essa atividade de extensão da UFPR, tá bom? Obrigado. Valeu. Falou, um abraço.